Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto que muitas vezes está mexendo ali com alunos, com os filhos, com os pais, com a escola, que foi essa decisão de tirar o celular da escola. Mas agora a gente já tem mais ou menos um balanço. São 2 meses já sem o aparelho celular que as crianças e adolescentes tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Assunto que está sendo sempre muito discutido por conta do acesso às redes sociais, agora também um gancho com essa série Adolescência da Netflix, que também movimentou esses grupos de pais. E a gente vai conversar sobre esse assunto, então, na nossa coluna de educação com Bia Albuquerque. Mesa para dois. Educação. Oferecimento Leonardo da Vinci, a escola da sua vida. Bia, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Vivi, bem-vinda. Você também, um prazer dividir a bancada aqui com você. E é isso, a gente vai falar desse tema que eu acho que se a gente for falar sobre o uso do celular, a gente vai ter assunto sempre para falar, né? Que é um assunto que permeia, como você disse, grupo de pais, grupo de escola, tá? A gente está sempre falando sobre esse tema. E o gancho foi justamente a série, né, da adolescência, que eu particularmente assisti, acho que todos os pais deveriam assistir para, né, ter um senso crítico ali e olhar com um olhar de que, né, o que você acha que vale para você e o que não vale. E aí ontem, o Ricardo Meira, que é colunista aqui do Mesa para Dois também, falou sobre como a estrutura das casas pode ou não favorecer o isolamento pelo celular, a internet, com o gancho também dessa série da adolescência. Eu falei, vamos falar, até porque depois de 2 meses aí de aula, a gente já tem mais ou menos um balanço de como foi esse impacto dentro do ambiente escolar. Será que, assim, surtiu o efeito que ali os parlamentares lá no Congresso Nacional imaginaram que podia, né, surtir? Será que os meninos... Para a própria escola, para os professores, como será que isso como que isso está pegando ali? Se os meninos estão, de fato, mais engajados? O que e eu já dá sinto... para sentir isso com esses 2 meses? Eu acho que sim. Primeiro, assim, eu falei, vamos ter 3 olhares. O das crianças e jovens, o de nós, pais, e o da escola. Lá em casa... A primeira reação deles, eu tenho uma de 16 que levava o celular para a escola diariamente, porque ficava à tarde, pagava muita coisa com Pix, isso também foi uma outra mudança que a gente teve que fazer. Ajudava na rotina, né? Exatamente. E até para a gente se comunicar, a gente se acostumou, né? Nós, como família, e as crianças e jovens se acostumaram também a conseguir uma comunicação muito rápida, coisa que a gente não tinha na nossa época. E a gente ficou se perguntando como que a gente ia conseguir falar com os nossos filhos, sendo que na nossa época a gente nem pensava em ter celular, né? Batia ali na coordenação, olha, eu preciso falar com fulano, vou buscar mais cedo, enfim. Então, o que eu sinto é que, não só na minha casa, mas todos os jovens que eu conversei, eles ficaram muito bravos no começo. Ai, como é que a gente vai fazer? Não tem jeito, mãe, como é que eu vou falar com você? Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou acessar? Eventualmente tem meninos que vão e voltam de Uber da escola quando estão ali um pouco maiores. Então, eu acho que foi um choque. E eu, conversando com muitos pais também, vi que estava tendo uma insegurança de todo mundo. Acho que de toda a comunidade, até das próprias escolas. Ninguém sabia muito bem o que ia acontecer. Exatamente. E o fato é que essa lei, ela diz que os celulares não podem ser usados, mas a forma como isso foi implementado era uma escolha particular de cada instituição, até porque são realidades diferentes. Se você pensar, né, em escolas públicas tem uma realidade, escolas particulares outras, enfim. Então, cada escola teve a forma de implementar. Lá no Leonardo, realmente não pode. A cantina deixou de aceitar Pix, até porque não fazia sentido, né? Então, cartão ou dinheiro. E aí, a escola foi se adaptando. E o que eu estou sempre dentro da escola, tentando ver como é que as crianças se comportam, e até na escola dos meus filhos mais novos também, a gente vê, e eu lembro que foi um comentário que a minha filha fez, ela falou, mãe, o recreio tá mais barulhento. Aí eu falei, gente, é isso. As crianças, elas estão se comunicando. Estão brincando, estão jogando, estão rindo, estão ali jogando futebol e discutindo quem fez aquele gol, quem não fez, voltando para esse momento de interagir. Porque se você parar para pensar, assim, a gente deveria partir do princípio que em sala de aula, mesmo sem essa proibição, não deveria usar de forma alguma. Mas ali na hora do recreio, do intervalo, todo mundo parado,
mexendo no celular, né? Exato. Quer dizer, se comunicando, mas De por uma tela, sem exato. ser aquele olho no olho. E eu te confesso, Bia, que eu também tenho eu tenho dois filhos, um de 11 e um de 14. E o de 14 comentou comigo, falou assim, mãe, impressionante como tá muito mais divertido, né? Porque agora as pessoas, elas não ficam mais só na tela. Elas estão conversando, elas estão interagindo, elas estão brincando, vai pro futebol, ou enfim, arrumam algo para fazer que antes elas pensavam que era monótono, né? Que elas iam ficar ali sem ter o que fazer. E agora não, elas estão tendo que arrumar algo para poder realmente interagir um com o outro, né? E esse ócio é super interessante, até para eles conseguirem, né, inventar alguma coisa para fazer, para conversar. Porque se a gente parar para pensar, 15 anos atrás, não tinha um celular na escola e a gente tinha um monte de coisa para fazer, né? Então eu acho que esse é o primeiro ponto. Toda mudança traz esse impacto que a gente, ai meu Deus, como que vai acontecer? E eu acho que agora me colocando no lugar de mãe, me adaptei. Sim. Então, eventualmente, quando eu preciso falar com as crianças, eu ligo na coordenação, ou eles fazem da mesma forma, me ligam, mãe, ó, traz isso, esqueci, tô passando mal, vem me buscar, enfim, o que, Como a né? gente fazia na nossa época. Isso, O exatamente. impacto inicial, mas que todo mundo acaba ali se adaptando, né? É uma realidade que a gente observa que até eles mesmos, eles estão precisando desse tempo, né? De estar um com o outro ali, brincando, com uma outra forma de interação que não seja via tela. Exato. E se você for parar para pensar no impacto pedagógico disso, você tem ali, as crianças ficam lá, sei lá, 2, 3 horários antes do intervalo. Vão para o intervalo, vão para o celular. Aí ficam na tela, aí voltam. Eles não voltam com a mesma performance se eles tivessem corrido, conversado, sei lá, aí estão levando o Uno para jogar. Então, eles estão tendo outras atividades que conseguem preservar a concentração, a paciência para o momento da aula. Porque aí, se você está ali no celular o tempo inteiro, às vezes você já chega irritado, desgastado. E isso não é uma coisa que se tirou da cartola, isso é neurociência, todo mundo tem muitos estudos que mostram. Assim, eu tenho filhos menores, e quando a gente fala de tela, eles não têm celular, claro, mas quando eu falo da televisão, eu noto, a gente precisa da tela eventualmente? Precisa, né? Sim. Pelo menos para minha realidade é impossível zero tela. E eu acho que, na verdade, hoje a gente tem que se adaptar também à realidade. A gente precisa da tela para, né, não só para se comunicar, mas a gente hoje facilita muito a vida, Com organizando certeza. tudo que a gente precisa de banco, enfim, né, da conversa mesmo ali pelas redes E o sociais. próprio estudo, né, Vivi? Se Exato. você parar para pensar, existem plataformas Que da própria exigem escola isso. que estão ali dentro Por de exemplo, uma tem tela. agenda, mas chega em casa, eu quero dar uma olhada ali. O que tem na Isso. plataforma de dever, até para No acompanhar, no aplicativo, aquela aplicativo. coisa toda, né? Exato. Agora, sabe engraçado, Bia, que uma criança comentou esses dias, numa conversa que a gente estava, que falou assim, pois é, agora está voltando o bullying para a escola, porque agora não tem mais a questão de ficarem na rede social e precisa de ter algo divertido. Eu achei isso tão, assim, impactante. Quando eu ouvi isso, eu falei, bullying sempre foi um tema em que há um esforço enorme para se combater. E aí eu acho que pode chamar a nossa atenção, inclusive, para o que está sendo feito pelas redes sociais, porque se houve essa percepção de que precisaria fazer isso ali no olho, em que é muito mais desafiador, porque pode ter alguém ali ouvindo e vai, enfim, se posicionar ali para falar, olha, para, isso não é certo e tudo mais, o que está acontecendo sem que a gente perceba, né, pelas redes sociais. Porque o celular, o computador ou qualquer coisa, eles são uma forma de defesa. É muito mais fácil, entre aspas, você fazer ou falar qualquer coisa ofensiva pelo celular do que cara a cara, como você disse, né? Então é uma defesa. E eu acho que é um tema importante para a gente trazer, principalmente quando a gente fala das redes sociais, as coisas viralizam de uma maneira muito rápida. Então, Exato. você tem uma história X, que antigamente, quando você não tinha celular, ela ficava ali naquele grupo de 20, 30 alunos da sala de aula, e hoje você joga num grupo de WhatsApp de alunos. O impacto é muito maior. E a repercussão emocional e até judicial, se a gente for parar para pensar, é muito grande. Então, eu acho que cercear, limitar o acesso ao celular, eu acho que o ganho foi muito grande. Eu acho que pedagogicamente, as escolas têm já enxergado, se a gente conversa com qualquer pediatra, com qualquer pessoa que trabalha com educação, sabe disso, a gente também, eu digo que as crianças estão realmente precisando voltar, voltemos a algumas casas, porque quando a gente pega o celular e a gente vê as crianças
trocando de vídeo num Reel, um TikTok, alguma coisa assim, a gente vê a falta de paciência que elas vão ter amanhã se elas precisarem ler um livro ou assistir a uma palestra um pouco mais longa, porque a gente quer o consumo rápido que satisfaça ali a dopamina imediatamente. E na velocidade 2.0. Eu sou essa pessoa que ouço o áudio no 2x. Então é isso, eu acho que a gente deu um passo que pode parecer um retrocesso, mas que na verdade eu acho que é um ganho enorme. Eu acho que a gente, e agora colocando um pouco da responsabilidade sobre a gente, que a gente não pode transferir tudo para a escola, eu sempre digo isso. Nós também precisamos oferecer esse exemplo para os nossos filhos, de nas refeições a gente não usar, ter os combinados de cada casa, claro, né? Assim, isso vai muito dos valores e do que é importante para cada família. Sim. Mas escolher momentos em que a gente não vai usar 2 horas antes de dormir, na hora da refeição, enfim, escolher momentos e compartilhar e mostrar que a gente também, como pai e mãe, precisa dar algum exemplo e mostrar para eles que aquilo ali não é bacana, porque se a gente fala, não use o celular e a gente tá o tempo inteiro com o aparelho na mão, não faz muito sentido também. Estar inteiro nesse momento ali em que você estiver com seu filho, né? Ontem você estava falando, a gente teve aqui a coluna do Ricardo Meira, ele falando sobre a estrutura da casa, e ele comentou sobre os quartos, que hoje em dia, esses quartos, eles são praticamente uma mini casa, porque você tem ali um banheiro, a cama, tem muitas vezes uma geladeirinha, um frigobar, enfim, e que os filhos às vezes vão dormir e colocam o telefone para carregar dentro ali, né, do quarto. Isso é algo que lá em casa a gente até colocou isso como uma forma, né, de evitar que eles ali estejam dormindo ou estejam começando a dormir e às vezes o telefone fez um barulhinho ou alguma coisa, enfim, e aí a gente perde o controle do que eles estão fazendo ali no quarto. Então, carregar o celular só fora do quarto. Eu sei que cada casa tem ali a sua maneira de lidar, de educar. De funcionar, Exato. Né? Mas são temas que são importantes e relevantes a gente trazer, principalmente a gente comentou logo no início aqui da nossa conversa sobre a série Adolescência, que muitos pais disseram que foram impactados, outros não conseguiram assistir, outros disseram que achavam que aquilo era normal, porque a gente via aquilo acontecendo e acontecia coisas semelhantes na época antigamente, né? Antes mas que tinha outro tipo de acesso. Assim, eu acho que a gente vai estar sempre vivendo desafios, mas o mais importante, não o normal, só voltando aqui, não o normal que aconteceu na série, mas o normal de o filho estar usando o celular e de problemas estarem surgindo, né, ao longo de todo esse processo. Mas eu acho que o importante mesmo é a gente conseguir ter acesso ao que eles estão vivenciando. Exatamente. Tem um podcast até que eu acho super relevante, eu coloco aqui, inclusive, nessa oportunidade, que é um podcast que chama Fio da Meada, e uma juíza, Vanessa Cavalieri, ela é juíza no Rio de Janeiro. Maravilhoso. É um podcast que você que está ouvindo agora, olha, procure, vale a pena você ouvir. Ouvir quando você estiver no carro, ouve parcelado, mas realmente ela dá várias orientações e dicas do que está acontecendo com o adolescente, como você pode lidar com isso. Exatamente. E o que eu acho mais importante, até para a gente terminar, é assim, ó. Antes a gente tinha... a gente controlava a saída dos nossos filhos. Não vai sair essa hora, não vai sair à noite, não vai, porque pode ter um perigo, pode ter... E agora, dentro do quarto deles, com o celular na mão, eles têm acesso a uma quantidade absurda de informações. Eles estão expostos a uma série de situações que, se não houvesse a internet, eles não estariam expostos, pelo menos em determinadas faixas etárias. Então, a internet é um beco escuro mesmo. Exato. É isso, você deixaria o seu filho numa rua escura, meia-noite, sem ninguém sentado num banco, sozinho? Não. É uma analogia que a gente faz na internet, no momento que a gente dá uma liberdade irrestrita aos nossos filhos que não têm maturidade, até a gente, às vezes, se engatilha e se choca com informações que a gente recebe. Você imagina uma criança que está ali com um córtex pré-frontal ainda sendo formado, em formação. Então, eu acho que a gente precisa ficar de olho, olhar para a gente com o papel de alguém que precisa mediar e orientar. Isso, olhar ali as mensagens no WhatsApp, não é porque você acha que vai estar invadindo a privacidade. Até os 18 anos, você é bem responsável também pelo seu filho. Então, que isso seja um combinado. Eu acho que isso aí ajuda bastante também. Que seja compartilhado e que a gente consiga criar com eles uma relação de troca. Isso, de confiança. Sem muita crítica, mas de troca para que a gente consiga chegar nos nossos filhos e não afastar eles da gente. Bia, muito obrigada. Obrigada, Vivi. Para você também. Até semana que vem. Até. Gente, tchau. Mesa para 2. Educação. Oferecimento: Leonardo da Vinci, a escola da sua vida.